Olá, buscadores de energia, aqui Eduardo Morato, esse amigo que vos fala, para mais um programa hoje para lá de interessante, hoje com meu grande amigo Júlio Vasques. Seja bem-vindo, meu irmãozinho. Obrigado. Você sabe que é uma satisfação quando você fala assim, obrigado. Eu falo, não, obrigado eu, porque vocês vão conhecer um pouco mais, e muitos clientes, a maioria dos meus clientes, já passam por atendimento com o Júlio, e nós vamos falar um pouco sobre esse trabalho dele, que é algo para lá de extraordinário. Quando se trabalha corpo, mente e espírito, o todo, não tem como dar errado. E o Júlio é um desses profissionais dentro da terapia holística, e ele já vai se apresentar, aonde ele tem essas técnicas que ele trabalha o todo. Ele acessa registros acásticos, ele acessa contratos de vidas passadas. Deixa ele falar. Júlio, seja bem-vindo, por favor, se apresenta. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado pela oportunidade. Imagina. Bom, sou Júlio César, tenho 36 anos, sou da cidade de Caraguatatuba. Trabalho dentro da área holística, metafísica, esotérica desde 2012. Então, sempre desenvolvendo e trabalhando com técnicas como o reiki, florais e as mandalas, né? Desde essa época de 2012. Perfeito. Júlio, para a pessoa que está nos assistindo, é um pouco vago. Trabalho com reiki, florais, porque quando você acessa lá o Google e coloca lá terapeuta em reiki, aparecem milhares de pessoas. Verdade. Você tem um diferencial e gostaria de martelar um pouquinho nisso, que é a questão das mandalas. Certo. Porque quando eu indico você para um cliente e aí essa pessoa está com um problema X, você simplesmente com o nome e a data de nascimento da pessoa que eu te passo, cara, você acessa muita coisa. Eu fico pensando, e o meu cliente fica pensando, Frudu, você contou alguma coisa da minha vida para ele? Eu falei, não, ele só pediu nome e data. Como é que você sabe? Qual é a técnica para você buscar, através do nome, da data de nascimento, qual é o problema da pessoa? Se ela está sendo atacada, se é um problema kármico, se é um problema energético. Qual é a técnica? Me conta um pouco o que o Júlio faz nessa hora, quando você pega o nome e data de nascimento. Bom, vamos lá. Dentro das mandalas, cada uma possui um determinado mistério. Então, através desse mistério, eu vou me conectar com uma energia maior e, através dela, eu consigo ter o acesso à energia da pessoa. Eu obtenho, através de sensibilidade, né, toda essa questão, a intuição. Os mestres passam para mim as informações. Então, eu canalizo aquilo, vou trabalhando energeticamente, de acordo com o que eles vão falando para mim. E dali eu passo feedback também. Né? Entendi. Então, quando se fala mandala para o leigo, eu falo, não vai pegar uma mandala dessas de parede? Não. Não. Quando eu falo que eu vou trabalhar através de uma mandala, uma energia da pessoa, você tem então a percepção extrasensorial. Isso. Ou você foi treinado, ou você nasceu com, ou você fez cursos, mas você tem uma sensibilidade. E através dessa sensibilidade você canaliza o que está se passando pela pessoa e ali você sugere um trabalho. Isso mesmo. Um exemplo. Vamos supor que eu passei meu nome, minha data de nascimento, e aí você detectou que eu estou sofrendo de um ataque espiritual. Certo. Alguém fez uma manipulação. O que você faz? Bom, dali eu já consigo direcionar uma determinada mandala. Essa mandala é mantras, é uma energia? Mandala, no meu ponto de vista, elas são símbolos mágicos. Ah, tá. Então, existem as mandalas tradicionais, né? Que nós vemos que são os desenhos, tudo coloridos ou não, né? E tem algumas que são através de símbolos. Círculos, símbolos, que ali são direcionados energeticamente para a pessoa. Seria, desculpa se eu falar alguma bobagem, Não, que isso. é como se fosse uma geometria sagrada. Bem isso.
Porque todos os símbolos têm poderes, a geometria em si tem um poder. Então ali você consegue desencadear um mistério, uma energia em favor da pessoa, ou milhares também se precisar. Muito bem. Não fugindo da nossa conversa, e na verdade aqui como buscadores a ideia não é ficar engessado, é trocar informação, e aí vai surgindo coisas na cabeça. Talvez o que a gente combinou que ia falar já começa a mudar o foco. Um exemplo. Tem gente que gosta de tatuagem. Certo. Eu já vi pessoas que fazem tatuagem, depois que ela fez uma determinada tatuagem, ela começou a não dormir direito, passar mal, porque de repente ela achou um símbolo na internet, achou bonito e tal, estampou no corpo. Isso pode acontecer? Acontece. Tanto símbolos como imagens, porque você se conecta com a energia daquele desenho, tudo. Então, energeticamente, você vai receber irradiação. Ou seja, eu estou estampando algo que existe uma egrégora por detrás disso, ou uma energia de forma. Com certeza. Vocês entendem como a coisa é séria? A gente não é chato, a gente é pesquisador. Há uma diferença muito grande entre você pesquisar e você aderir ao modismo. Da mesma forma que na espiritualidade, você... eu vou buscar aquela técnica porque eu vi na internet que é legal. Pesquisem. Olhe o profissional, se aprofunda, porque tem muita gente boa, mas tem muita gente que tem a sensibilidade, mas às vezes não tem a percepção, porque você está lidando, o terapeuta, ele lida com a vida das pessoas. A gente passa tanta confiança para as pessoas que o que nós falarmos, as pessoas seguem. Por isso que dentro dos buscadores, vocês podem ter certeza que a gente pesquisa. Eu tenho 36 anos na área holística, então assim, eu tomo muito cuidado de trazer o convidado certo, as pessoas certas, para passar informações certas. Então, voltando às questões das mandalas. Então, lembra que eu comentei, eu tenho um processo, você descobriu no trabalho de magia. Vamos supor, você canalizou, como é que funciona? Você vai canalizar um mestre, uma oração, como é que funciona isso, meu irmão? Então, ali, eu gosto de trabalhar da seguinte forma. Eu passo algumas recomendações para a pessoa também, porque é importante ter essa conexão, se ela pode entrar em sintonia, né? Através do nome e data de nascimento, os mestres passam as orientações para mim, eu converso com a pessoa, falo, olha, faça uma determinada oração, eu vou passar para você um passo a passo, que para manter a ligação da pessoa com a espiritualidade. Nós temos que ter todo esse equilíbrio, né? Corpo, mente e espírito. Isso daí para mim é o fundamental. Perfeito. Então, quando a pessoa entra em conexão, o canal é livre. Então fica fácil para você identificar até mesmo uma determinada magia que foi feita para a pessoa, como anular essa magia. Então eu começo dentro desses atendimentos, a passar determinações verbais, né, dentro da mandala, que vão direcionar a energia para a pessoa, fazendo essas anulações, harmonização, né, trabalhando esse tripé, o corpo, a mente e o espírito. Quando você fala que aí você vai passar, e aí para algumas pessoas é 15 dias, 21 dias, 14 dias, conforme o que você canaliza, muito bem. E aí você está canalizando essa energia de prospecção, eu não sei se a palavra seria essa, cura energética, enfim. Tem que tomar muito cuidado com os termos que a gente usa, mas enfim, uma harmonia para a pessoa. O que está por detrás dessas orações e dessa energia? É só um mantra ou tem uma questão de alguns deuses, alguns mestres, alguns guias que acabam também se envolvendo nessa energia de limpeza? Sempre se envolve. Então me fala um pouco isso aí, meu amigo. Porque nós não trabalhamos sozinhos, né? A mandala em si, como eu falei, ela é um mistério maior, regida por deuses, deusas, mestres ascensionados, anjos, são várias linhas. Eu gosto de trabalhar com várias também. Então, ótimo. Então aí através dessas determinações, por exemplo, com deuses egípcios, eles vão passar determinadas orientações ali para a pessoa fazer, a pessoa vai se conectar com esse mistério e eles em si vão fazer toda a atuação que precisa pela pessoa. É pela afinidade energética também da pessoa com o mistério, mesmo ela não tendo conhecimento, não tem problema. Às vezes a pessoa, nunca falei sobre mitologia egípcia, mas ela tem mestres, nós temos
uma gama enorme de mestres. Que às vezes vem até de vidas passadas, Vem. recorrente. Vem. Né? Olha que interessante. Quando eu fiz a minha primeira mandala com o Júlio, um processo específico, ele não sabia qual era a minha linha espiritualista. E aí ele falou assim, ó, eu sinto uma necessidade de acionar uma mandala para você, Eduardo, voltada aos mestres ascensos, Saint Germain. Eu falei, cara, como é que ele sabe? Eu gosto da linha dos mestres. A Renata, minha esposa, se empolgou, falou, eu também quero fazer. Só que ele não sabe. A minha esposa, ela gosta da linha egípcia. E aí ele pega e passa, né, uma mandala de orações com a linha egípcia. Eu falei, não, isso é uma loucura, como assim? E aí tem a questão nórdica, aí tem a questão oriental, indiana. Você tem essa percepção de canalizar a fonte, não aquilo que você acha que é legal, mas a fonte da pessoa. Isso mesmo. Consigo enxergar, vou falar assim, claro que não é um panteão completo, né? Porque é dentro da permissão do plano espiritual. Claro. Mas você enxergar a linha de trabalho que a pessoa, de repente, tem, é formidável. Você consegue direcionar de uma forma leve, a pessoa se conecta de uma forma leve também. Porque assim, Flui. eu acho que tudo é válido, é legal, e de repente se eu estou passando algum problema e a pessoa, ela, mas eu trabalho na linha X. E eu até faço porque eu preciso, mas eu não me senti muito confortável. E aí quando você pega a tua essência, a essência do seu cliente, aí você está lidando com um cliente que você nem sabe, mas a linha dele é hinduísta. E aí você fala, viu, Ganesha, não sei quem, Shiva. A conexão é muito maior. Então, pessoal, eu vejo no meu dia a dia isso porque eu faço uma ponte dos meus clientes com o Júlio. E as pessoas falam assim, mas Du, como é que ele sabe que a minha linha é pleidiana? Como é que ele sabe que a minha linha é hinduísta? Então, a conexão ela é muito maior. E Júlio, parabéns de coração, porque assim, você traz um conforto para as pessoas, porque ela se sente abraçada dentro daquilo que ela acredita. Ou se ela não acredita, mas que ela vai pesquisar e vai ver que tem uma conexão com aquilo. Mas o mais importante é quando você liberta a pessoa daqueles trabalhos de magia. Você acessa com registro acástico para saber, por exemplo, se ele foi feito um trabalho de magia, por exemplo, aqui, ou se ele vem de vidas passadas, porque é muito difícil você saber de onde está vindo essa energia. Você consegue ter essa conexão de saber da fonte, de onde está vindo isso? Tenho. A conexão, como eu falo, trabalho sempre com a intuição, né? E ali os mestres, eles passam em específico. Olha, se de repente a pessoa está passando por uma magia forte ligada ao campo do amor. E é um processo kármico também. Então, olha, isso daí já não vem de agora. É uma situação de vidas passadas. 2 vidas já ocorreu, sabe? Então tem um histórico forte. Precisa ser neutralizado e desintegrado nessa vida. Por isso que a pessoa veio até mim para nós fazermos todo esse processo. Então, é realmente, você pega todas essas linhas. Entendi. Cara, é muito legal, porque assim, é muita informação. Então, eu não estou bem, eu vou na igreja, rezo, me sinto bem. Bom. Mas dias depois, aquilo pega. Aí fala assim, viu, vai num psicólogo. Eu vou no psicólogo, me ajuda, mas tem algumas coisas que se repetem. Aí eu vou num psiquiatra, porque eu já estou assim com meus nervos à flor da pele. Aí eu tomo lá um remedinho, melhora, me ajuda e tudo bem. Mas eu percebo que eu também não ultrapasso. Aí eu vou no centro espírita. Aí lá eles descobrem que eu preciso fazer uma limpeza espiritual e eu faço. Mas eu percebo também que continua. Falta uma... Olha que coisa maluca. Quando você consegue acessar o teu registro lá no passado, e lá você detectar a fonte dos seus problemas, e aí você tem as técnicas para isso, onde você pega a hierarquia familiar, DNA, árvore genealógica, vocês entendem que o contexto ou o buraco é mais embaixo? Já nessa questão que você falou de árvore genealógica, o legal é o quê? Você vai trabalhar não somente pela pessoa, você vai trabalhar os antepassados e descendência também. Às vezes a pessoa não tem nem filho, alguma coisa assim.
mas a projeção dessa mandala, ela já vai ter programações para descendência. Então, ajudando no equilíbrio, na quebra até de padrões negativos, ligados à linhagem à frente também. Se me permite, Júlio, Sim. um cliente, não vou citar nome, né? O filhinho pequeno dele estava passando por certo problema, irritabilidade, já tinham levado em psiquiatra, psicólogo, e ninguém identificava o que trazia essa irritabilidade nessa criança. E eu lembro que você, na ocasião, falou: Du, eu vou precisar que você passe uma mensagem para os pais, tal, porque o problema desta criança não é nem dos pais, é dos avós e tataravós, era de uma hierarquia de vidas passadas. Eu falei: como é que eu vou chegar para esse meu cliente e falar isso, né? Porque é muito delicado, mas eu tinha que passar. Uhum. E aí eu lembro que eu passei, e eu lembro que daí eles permitiram trabalhar essa questão dos ancestrais. Pasmem, além da criança ficar bem, os pais ficaram bem, todo mundo ficou bem. Teve que quebrar uma hierarquia lá atrás que estava pegando várias gerações, ou seja, isso não ia ter fim. É verdade. Você lembra trabalha, disso? Lembro, você trabalha a raiz, é realmente uma árvore. Então você curando a raiz, isso vai subindo. Vai trabalhando o tronco, as folhas, e é o trabalho literalmente com a energia ancestral, os nossos antepassados. Porque influencia tanto, por exemplo, os antepassados desencarnados, a projeção de anjinho abortado também é uma questão muito séria. E isso influencia principalmente quando a pessoa tem filhos. Porque foi interrompido um processo kármico. Sim. Tem muitos que não aceitam o desencarne, né? Certo. Porque eles vão se sentir o quê? Rejeitados. Então, através dessa rejeição, a probabilidade é de influenciar num próximo filho. Seja um filho mais novo ou um filho mais velho. Mas sempre tem essa questão. Então, conforme você vai trabalhando a cura dele, o encaminhamento, vai ajudar os encarnados também. Eu lembro de um livro que eu li quando eu era jovem, faz tempo, viu? Que se chamava Laços Eternos. Laços Eternos? Cara, não tem fim. Então, não lembro se era da Núbia ou da Zíbia Gasparetto. Uhum. Então, aquilo não tem fim, essa história se repete. Se em algum momento você não quebrar esse padrão, você fica passando isso para os filhos, para os netos. Então, em algum momento, nós temos que interromper esse ciclo. E falando nisso, tem a questão dos contratos energéticos, e vocês vão saber já já o que são contratos energéticos. Aguenta as pontas aí que eu e o Júlio vamos tomar um golinho de água e já voltamos. Vamos lá.